Boa noite, pessoas. Tudo bem com vocês? Conforme havia divulgado nos dias recentes, hoje eu quero bater um papo com vocês, trazer um conteúdo da maneira mais tranquila, direta e objetiva, como se fosse aquele bate-papo. Então eu faço um convite a você para que sinta-se à vontade, sinta-se à mesa, como se estivesse tomando um café, trocando uma ideia com um amigo, ou pelo menos com alguém que pode vir a ser um amigo, alguém que pode trocar algumas ideias e trazer um pouco mais de informações a respeito do quanto que a hipnose clínica, somada à acupressão e também a PNL, pode ajudar em hábitos mais saudáveis no que diz respeito à alimentação. Para quem já me acompanha há algum tempo, eu sempre procuro fazer postagens, trazer documentos e informações que sejam o mais atualizadas possíveis e que também tenham alguma pertinência com temas do momento. E no que diz respeito à alimentação e aspectos de compulsão, obesidade, transtornos mais diversos, tanto quanto anorexia e bulimia, são temas que eles foram, são e continuam sendo atuais, né? Para evitar que fique uma live muito ampla, com uma quantidade grande de temas e pequenos aspectos a serem lidados, eu vou procurar focar em 2 ou 3 itens para que a gente possa trazer essa discussão de uma maneira mais objetiva e mais clara, para que vocês, se for o caso de cada um de vocês, aplique isso na realidade de vocês no dia a dia, ou venha depois a compartilhar esse vídeo com algum colega, alguma pessoa que você ache válido. Bom, eu trabalho com hipnoterapia, hipnose clínica, estilo ericksoniano. E por que a ênfase em dizer que é ericksoniano? Porque o método do Milton Erickson é um método que ele pode se comparar muito ao trabalho de um alfaiate, ou um trabalho, digamos, de uma costureira, que procura pegar um conteúdo, um material, um tecido, e torná-lo num corte o mais nobre possível. Cada pessoa tem uma compleição física, tem determinados gostos, determinados estilos que precisam ser observados, precisam ser respeitados para que aquele terno, aquele vestido, aquela roupa, ela fique mais ajustada e mais adequada para cada pessoa. Boa noite, Márcio, boa noite, Guilherme, boa noite a todos os que já estão presentes na sala. Então, por isso que eu faço uma ênfase e por isso que você vai me ouvir falar, e outros colegas também de profissão, no que diz respeito à hipnose ericksoniana, porque existem outros métodos, mas pelo menos para mim eu tenho percebido que essa metodologia, somada à acupressão, tem produzido resultados muito bons, bem interessantes e duradouros. Agora, a questão essencial que sempre fica, tá, Fernando, quando a pessoa busca algum tipo de orientação, seja com uma nutricionista, um endócrino, um apoio com um educador físico para que aquela pessoa possa adquirir novos hábitos de atividades físicas, e por alguma razão que nem sempre ela é muito clara e no caso não é muito consciente, ela começa um processo com toda uma empolgação, com todo um dinamismo, e de repente ao longo do tempo aquele ânimo acaba já não sendo o mesmo do princípio. É interessante pelo menos fazer uma distinção em 2 pontos. Primeiro, aquelas pessoas que costumam fazer qualquer tipo de dieta ou reeducação alimentar e começar atividades físicas pelo modismo. Isso sempre vai haver. A dieta do momento, a dieta do paleolítica, dieta do tipo sanguíneo, e assim vai. Mas independente do estilo que você tenha seguido ou por acaso venha a seguir, é sempre importante você ter um bom acompanhamento multidisciplinar para que você tenha clareza do que você realmente está fazendo, se está adequado ao teu estilo de vida e se de repente há alguma coisa que possa ser alterada para que se adeque e você tenha mais chance de sucesso e tornar essa dieta mais, digamos, no teu estilo, que se adeque mais à tua maneira de ser e de viver.
E também dá de se perceber que existem aquelas pessoas que conseguem encontrar uma constância e uma disciplina naquilo para o qual ela se propõe. Seja começando uma caminhada 2, 3 vezes na semana, de uma forma gradativa, por 15, 20, 30 minutos, e aumentando de uma forma subsequente a cada semana. E com isso, ela vai melhorando não apenas a capacidade cardiorrespiratória, como também influencia na forma dela se sentir. E sentir literalmente, sentir o próprio corpo, sentir a forma como o corpo dela reage perante as demandas que todos nós temos no nosso dia a dia. Engana-se quem pensa que só e somente, no caso, fazer meditação, fazer yoga, fazer processo de auto-hipnose, só isso vai ajudar a reduzir a ansiedade. A ansiedade demanda uma atividade mental direcionada, seja com auto-hipnose, mindfulness, que é o foco no presente, foco em tudo que acontece ao redor e aprender por meio disso, focar em uma ou duas atividades presentes e com isso evitar toda aquela pensação como se a nossa cabeça muitas vezes fosse uma rodovia lotada de carros equivalentes a pensamentos, e por vezes a gente não sabe muito bem em qual carro vai prestar atenção ou no que a gente vai direcionar em nossa energia, e acaba por vezes no final do dia esgotado, estressado, sem saber exatamente como que o dia passou, e dá aquela sensação de que nada foi feito de acordo com o que era planejado. Então lembre-se sempre disso. Se você procura um profissional como eu ou um outro colega próximo de onde você mora, na sua cidade, tenha ciência desse ponto essencial. Atividade física sempre foi e sempre vai ser primordial para que você reduza a ansiedade. O corpo, ele gera energia. E essa energia precisa ser despendida em alguma coisa. Feito esse pequeno parênteses, o que eu tenho notado nesse tempo que eu procuro ajudar pessoas especificamente na obtenção de hábitos mais saudáveis no que diz respeito à relação com o alimento. Eu fiz algumas anotações porque a quantidade de características, a quantidade de variáveis que estão ligadas à alimentação são muito grandes. Então, para poder dar um certo direcionamento, eu peço a sua permissão para, em alguns momentos, fazer uma certa consulta às anotações aqui. E, ao longo do tempo, qualquer dúvida que você venha a ter, e até mesmo quando esse vídeo encerrar, você pode fazer também as suas perguntas no próprio vídeo que vai ficar disponível, ou depois em inbox, se assim preferir. Quando as pessoas falam sobre hipnose, pensam assim, tá, mas espera lá, eu vou fazer hipnose com o Fernando, vou fazer hipnose com o Castilho, vou fazer hipnose com o André Persa, seja lá com quem você for buscar o apoio terapêutico. Entenda uma coisa, nem ninguém em qualquer parte do mundo tem uma espécie de poder, algo sobrenatural sobre você. Se você não quiser entrar em processo de hipnose, você não entra. Ponto. É simples, prático e direto. Não tem como alguém poder gerar um transe. Pode até gerar um transe, colocar você em processo de transe hipnótico. Você pode até relaxar e de repente alguém diz, olha, você vai pegar aquele porrete, a não ser que você tenha de repente alguma discussão em casa e de repente você vê pratos voando, e aí começa a achar que são OVNIs, mas brincadeiras à parte, se você não tem nenhum histórico, seu mesmo ou de algum familiar, propensão sociopata, nunca matou ninguém, nunca se envolveu em algo, digamos, muito mais sério, mais grave, você não vai obedecer qualquer coisa que vá ferir a integridade sua ou de uma outra pessoa. Se for contra os seus credos religiosos, contra as suas crenças, você não vai fazer. Ok? Tudo bem até aí? Bom, nós somos constantemente sugestionados. Aí você fica pensando, tá, mas espera aí. Televisão, o próprio
uso do Facebook, que nesse momento nós estamos aqui lidando com isso, estamos aqui conversando, trocando uma ideia. Vocês estão mais me ouvindo do que interagindo, mas algumas pessoas estão entrando, estão dando oi, de repente estão fazendo outras atividades em paralelo, prestando atenção nas coisas que eu falo, nas sugestões que eu vou dando. Nós estamos constantemente sugestionando e sendo sugestionados. Seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, dizendo, olha só, olha que celular interessante, ele tem essa função aqui, ele manda mensagem de texto, ele grava áudio, ele faz foto daquele jeito. Então nós estamos todo momento em contato com as pessoas ou em contato com a tecnologia, estamos propensos à sugestão. Então, como isso é algo literalmente inevitável, o que a gente pode fazer com isso? Começar a encontrar meios, ou, melhor dizendo, encontrar pequenos momentos diariamente, seja de 5 minutos, 10 minutos, para poder repensar a nossa forma de agir perante o meio que nos cerca. Engana-se quem pensa, e Bruce Lipton, num documentário que inclusive tem um livro sobre isso, que fala sobre a biologia da crença, ele diz, e até demonstra isso, que eu não vou entrar em tantos detalhes assim, que os nossos genes, o nosso corpo como um todo, ele reage, ele dá respostas ao ambiente conforme o ambiente nos demanda. Então, se porventura nós viemos de uma família onde há um índice maior de pessoas com um grau de obesidade, que ficam brigando com a balança, ficam naquela constante de fazer dieta, não fazer dieta, começa uma dieta, desiste, desanima, começa atividade física, compra todos os aparatos e de repente abandona. O que isso quer dizer na essência? Que aquela família, ela é, digamos, a família dos gordinhos? Ou aquela família é a família dos ansiosos? Ou aquela família é a família dos que tem problema porque comem de maneira compulsiva, depois vão lá voltar, tudo mais? É quase como se houvesse uma marca, um carinho, que por vezes o gene está ali e ele, entre parênteses, amaldiçoa aquela família e ela acaba tendo esses probleminhas. Então eu recomendo você, e eu posso depois colocar esse link sobre a biologia da crença. Na prática é muito mais a maneira como nós reagimos perante o ambiente, perante os meios nos quais nós nos inserimos. Volto a falar, família, amigos, trabalho, etc. A maneira como nós reagimos a esse ambiente é que acaba fazendo com que nós tenhamos determinados comportamentos. Só um minutinho. Lembre sempre, beba água, beba muita água. Já que o nosso corpo é feito de 60%, 70% de água, mais ou menos, né? Sendo assim, se você tem uma família, se você faz parte, melhor dizendo, de uma família na qual reunião de domingo é sempre aquela mesa lotada, especialmente mesas de famílias alemãs, italianas, que há uma mescla muito grande de comidas deliciosas, doces e salgados e assim por diante. E acaba sendo, dependendo da região onde você mora, especialmente as cidades mais de interior, quase uma ofensa se você não come bastante, se você não enche bastante seu prato e sai de lá quase com a barriga redonda, rolando e dizendo, meu Deus, não aguento mais. O que você vai fazer? Você vai abandonar sua família ou você não vai mais visitar os seus amigos? Bem, pelo contrário. Tudo vai depender do que você começar a fazer antes dessas visitas aos seus familiares, amigos e assim por diante, e o que você vai fazer logo depois. Fernando, tá, como assim? Eu vou recusar a comida? Não necessariamente. Nós entramos com uma razoável frequência num ritmo ansioso, como eu havia comentado agora há pouco, conforme o ambiente onde nós estamos inseridos.
Se o trabalho está uma correria, toca telefone daqui, tem que responder mensagem via WhatsApp, daqui a pouco tem que atender um patrão ou um colega de trabalho e você, por vezes, não encontra espaço para fazer uma pequena pausa que seja, como eu falei, 5 minutos que seja, para monitorar até mesmo a maneira como você respira. Ah, Fernando, mas isso se fala há tanto tempo. Se fala há tanto tempo sobre a bendita da respiração e ainda se continua respirando mal e, consequentemente, respirando mal, oxigenando mal. A nossa fonte maior, que é o cérebro, embora existam alguns especialistas que afirmem que o nosso cérebro ele está em todo o nosso corpo, embora a gente possa dizer que a sede seja a cabeça e mais recente, as pesquisas dizem que também há neurônios no coração, então o nosso cérebro emocional ele é no coração, mas isso é para um outro vídeo. Então nós respiramos mal, nós não nos damos conta da maneira como nós estamos ali naquele ambiente de trabalho. E a parte mais crítica, que é uma das razões dessa live, que eu vou procurar mantê-la no máximo aí em torno de 30 minutos para ser algo mais objetivo possível e interessante para todos nós. E aí vem a questão interessante que a classe bancária, que é uma das que mais passa apuros nesse ponto, por 15, 30 minutos máximo de pausa, é que não se dá conta do que come. Quando a pessoa se dá conta, ela joga qualquer coisa para dentro. E a ansiedade, se a pessoa não está ali monitorando, não põe a coluna ereta, respira fundo em 4 tempos, ou seja, puxa o ar, segura contando até 4 e solta depois lentamente pelo nariz. Simples. Tá, Fernando? Então a gente veio aqui para perceber isso, que é uma coisa crítica. As pessoas não respiram. Respiram mal e mal. Especialmente o público feminino. Se você perceber, o abdômen não expande. Por quê? Com receio de querer mostrar a barriguinha. E também tem homens que, desejando ficar sarados, ficar de boa aparência, não há nenhum problema quanto a isso, mas também não movimentam mais o abdômen. Os homens também estão se deixando influenciar por esses aspectos. Mas eu queria falar com vocês sobre outras questões. De que você procurem por auto-hipnose ou utilizando esse processo simples de respiração, como eu sugeri para você agora, que é uma questão de parar aquele processo, aquilo que a gente chama de pensação. Ou como o Cury costuma dizer, pensamentos acelerados, com muitas ideias, como se fosse nosso cérebro, nossa mente, uma via no pior horário de pico, lotado com carros, para todos os lados, de tantos pensamentos. Se você começar a partir de hoje a monitorar a maneira como você respira, não apenas na hora que você se alimenta, mas especialmente nesse horário, você vai começar a perceber que existe uma outra via, uma marginal, um desvio para que você, com aquele carro do pensamento, aquele foco daquele momento onde você vai se alimentar, ou de repente vai pensar na atividade que você vai fazer logo depois, daqui a 1 hora ou 2 horas que seja, você tem muito mais condições de dar as devidas respostas ou as soluções mais adequadas, quanto mais tranquilo você fica, quanto mais você monitora, se torna mais tranquilo. E também é comprovado que quanto mais ansioso, quanto mais estressada é uma pessoa, menos inteligente ela é. Não significa que a pessoa é burra, mas ela é menos inteligente, porque ela tende a dar respostas muito mais por impulso, muito mais por uma maneira automática, e acaba, por vezes,
deixando de perceber aquilo que está diante dela, seja um sanduíche, seja uma fatia de lasanha, e às vezes a pessoa não se dá conta do que está diante dela, o que ela está ali se alimentando. Bom, outro aspecto, com relação a descobrir as causas. Quando se aborda com a hipnoterapia e a acupressão, procura-se sim fazer uma avaliação do histórico da pessoa para poder entender quais são aquelas causas que a pessoa já tem uma noção, saber sobre o histórico da família, saber como que ela lembra de alguns episódios de uma maneira consciente quando ela, por alguma razão, passou por um trauma, por uma situação de achar que tinha sido abandonada porque ficou no colégio e o pai ou a mãe demorou 1, 2 horas para aparecer lá, e aí a criança, num ato de desespero, de ansiedade, achar que tinha sido abandonada, de repente começa a ter uma resposta ansiosa e nada melhor do que comer, porque comer é uma coisa prazerosa e reduz em uma certo percentual aquela crise ansiosa. E ao invés de ficar buscando, esse é um ponto que eu friso bastante nos atendimentos que eu faço, ao invés de ficar buscando o porquê a pessoa come, por que a pessoa come de uma maneira exagerada, por que ela tem momentos de compulsão, é muito mais de procurar compreender o para quê, que é o que a gente chama na PNL de intenção positiva do comportamento. Se você ou algum conhecido seu, por vezes, está ali comendo feito um lobo faminto que há dias que você sabe que a pessoa já comeu não faz tantas horas assim. Se você perguntar o porquê que ela faz aquilo, não vai gerar nenhum processo de mudança interna na pessoa que está ali diante de você. Mas se você perguntar para que ela faz isso, qual é o ganho que ela tem além de ganho de peso? Muitas vezes a pessoa vai se surpreender quando ela se dá conta que para que ela faz aquilo para compensar um sentimento de falta, uma carência, ou como em alguns casos se chama de um buraco no estômago. A pessoa tem um buraco no estômago não por fome, mas sim por uma carência que ela tem, uma carência afetiva, um senso de proteção, assim que seja. O que eu percebo com as nutricionistas, ou as nutricionistas, que até hoje eu não vi nutricionista homem, é que se utiliza bastante o diário alimentar. É interessante, é bacana, porque a pessoa tem uma noção clara do quantitativo e exatamente o que ela está ali ingerindo, seja bala, seja doce, de água, e o que quer que seja. Porém, se me permitirem, as nutricionistas que estão assistindo, peça para que o seu cliente também costume anotar qual é o sentimento naquele momento. Se ela está se notando ansiosa por alguma coisa que ela tem para resolver, ou se de repente ela se pega pensando em algum evento do passado e ela está ali naquele processo todo automático, pondo comida para dentro e nem se dá conta nem do sabor, nem da textura. Então minha dica para que você, que não é nutricionista, converse com a sua nutricionista e até você mesmo por iniciativa própria, faça essas anotações, qual é o sentimento. De repente você vê um pedaço de bolo, começa a comer aquela primeira fatia, já pensa na segunda, anote qual é o sentimento. Geralmente é ansiedade. E o que vem na cabeça? O que você pensa? Tem algum vínculo com o evento passado? É uma vontade de resolver as coisas de uma maneira rápida? Isso pode ajudar não só você, mas a tua nutricionista para que ela entenda melhor quais são os momentos mais delicados e quais são o que a gente chama, quais são os momentos gatilho, aquilo que dispara a compulsão, para que aí, sim, você munido dessas anotações, busque um terapeuta, hipnoterapeuta, claro, tô falando sobre o meu trabalho também, conheço bons colegas que trabalham pelo Brasil afora, que pode te ajudar a entender como dessensibilizar esse processo de ansiedade, compreendendo
ao longo da sua linha da vida, compreendendo ao longo do mapeamento dos traumas na sua linha da vida, quais são os momentos críticos. Você fica lá naquele momento chorando, meu pai me abandonou, minha tia fez isso comigo, como se você tivesse que desfiar um rol de choramingações e problemas da vida. É bom ser claro que é bom. Porém, no processo que envolve hipnose, ter uma noção de quais são os momentos, quais são os eventos críticos da sua vida, é importante, porém, sem ficar lá abrindo, cavucando, tirando todos os grilos, os traumas do passado, que daqui a pouco você fica pensando assim, tá, e o que eu faço com isso? Um hipnoterapeuta, ou quem fez hipnose ericksoniana, que envolve a compressão e tem um bom treinamento em PNL também, pode te ajudar a compreender muito bem como desmontar esses gatilhos e ajudar você a adquirir novos hábitos. Porque ao contrário do que se costuma pensar, o oposto da ansiedade nem sempre é calma. Não sabe por quê? Porque geralmente as pessoas dizem, olha, eu me percebo ansioso, me percebo irritadiço, estressado. E aí eu pergunto, tá, e o que você quer no lugar? Eu não quero ficar ansioso, ou eu quero ficar menos ansioso ou menos ansiosa. Tá, mas ainda assim, o que você quer? Aí a pessoa para para pensar, depois de perguntas, questionamentos como esse, qual é o oposto da ansiedade? Para você, o que é o oposto da ansiedade? O contrário, o antônimo. Para mim, o oposto da ansiedade é tranquilidade. Tranquilidade para lidar com as tarefas. Por mais que o mundo ao redor, por mais que as atividades que demandam a minha atenção, precisem que eu seja rápido em algumas abordagens, um pouco mais devagar, em lidar com algum outro tema. Para mim, o oposto da ansiedade é tranquilidade. E fazendo uma ponte com isso que eu falei até agora para vocês, o que pode gerar bons resultados para uma pessoa ressignificar, dessensibilizar momentos onde ela se percebe apertada por uma lembrança ou por qualquer coisa que ela percebeu naquele dia, envolve no mínimo 3 aspectos. A cognição, a pessoa tem uma noção com um diálogo com o terapeuta, psicoterapeuta, independente da formação dele, a cognição de quais são os momentos. Ela se dá conta do que está acontecendo com ela. Ela para de negar que está em processo de ansiedade, tendo comportamentos ansiosos. Ela começa a compreender em que momentos isso acontece. Soma-se isso também a processo de hipnose com processamento rápido de informações, que é também um tema para a gente lidar em uma outra live. Que a hipnose nada mais é, complementando o que eu falei bem no início desse vídeo, a hipnose nada mais é que reduzir aquela via. É como se você estivesse tirando o seu carro, pensamento daquela via congestionada, e colocando uma via lateral que esteja livre, para que você possa transitar e focar com aquele carro, pensamento, e lidar de uma maneira mais tranquila. E focando no seu mundo interno. E é exatamente isso, a hipnose ajuda mais você a focar no seu mundo interno e a descobrir recursos que todos nós temos. Todos nós temos recursos. Todos nós sabemos como criamos momentos de ansiedade e todos nós também sabemos como sair de momentos ansiosos. Às vezes não de uma maneira muito adequada, mas com uma boa orientação, um bom trabalho, há possibilidade sim de se aprender a ter respostas mais saudáveis que sejam o contrário da ansiedade.
E para finalizar nessa nossa live de hoje, então, o pessoal está dizendo que a peninha estava excelente. Esse vídeo ele vai ficar disponível depois, tá? Vocês poderão assistir novamente. Fazendo um comentário para duas coisas que particularmente me incomodam bastante é quando eu ouço, isso já me incomoda há anos e continua incomodando quando o pessoal fala. Terá aquele dia do lixo. Cara, dia do lixo. Eu creio que não precisamos buscar exemplos muito longe. Há pessoas que sim se alimentam dos restos que a gente joga por aí, por vezes, em latas de lixo. São pessoas que, por vezes, não têm o suficiente para subsistência. E outra, se você ainda continua comendo algo e atribui aquele dia e aquele momento do dia do lixo, como é que está o seu interior, como é que está o seu organismo com as coisas que você coloca, mesmo que seja um pedaço de torta um pouco mais calórico, mas caloria é uma preocupação maior de quem trabalha na área de nutrição. Pare para pensar nisso. Se você realmente tem aquele momento da semana ou o momento do dia para você comer algo que foge aquilo que você começou a se habituar a comer de uma maneira mais adequada, mais saladas, mais água também, que por acaso fuja um pouco aquilo que você se propôs, pega aquela torta, aquela fatia de torta, melhor dizendo, feche os teus olhos, desliga tudo ao redor, desliga a televisão, desliga o celular. Se puder mandar os filhos, marido, ou que seja a esposa,